Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 27 de junho de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Entre a terra e o céu. E vamos iniciar um novo capítulo. Qual é o capítulo, Augusto? 29. E qual é o tema, Aramita? Ante a reencarnação. Então, nos falta fazer a oração de gratidão a Deus. Eu vou pedir Darumi, minha filha, venha fazer a prece de gratidão. Senhor Jesus, Mestre querido, amigo fiel, te agradecemos, Senhor, por mais um estudo, mais uma noite de aprendizado. Mestre querido, faça com que ouçamos essas lições como um aviso, um chamado do teu coração amoroso para o nosso coração doente. Ajuda-nos, Mestre, a te compreender, a compreender as lições do amor e entender um pouco mais do mundo espiritual. Faça com que a mensagem hoje, deste capítulo, possa chegar nos corações necessitados. Sabemos que esse estudo vai muito mais além desta sala. Que possa chegar nos corações que precisam de consolo, de esperança, de amor. Que acenda a luz da esperança nos corações que estão sofrendo. Ajuda-nos, Mestre querido, a sair da ignorância e a procurar melhorar um pouco que seja a cada dia, no nosso lar, no nosso trabalho, os nossos amigos, os nossos familiares. Ajuda-nos a cumprir o dever que nos envia, que nos confia. Mestre amado, esta noite você possa intuir a tia, os demais amigos e irmãos que estão aqui, para que possa facilitar as lições desse livro. Te agradecemos, Senhor, com um coração cheio de gratidão. Mais uma noite de estudo. Que assim seja. Muito bem, Aramita. Então, Muitas emoções, né, Aramita? Muitas emoções. E no nosso último estudo, a gente viu, né, a reflexão sobre o caso do Júlio, que foi acordado, né, lá nos estudos, e o Clarence também falou que a melhor coisa para o Júlio era a reencarnação, que aquele sofrimento dele não ia passar enquanto ele não voltasse à reencarnação e passasse o que ele tinha que passar. E era dor física. E era dor física, porque era como se o Julinho tivesse feito um desvio da rota dele, né, quando ele cometeu o suicídio. E que ele ia passar de novo, né, por uma outra encarnação curta, que por mais que ele quisesse reter e continuar no corpo, ele não seria permitido, que era primeiro, para ele sarar a ferida da glote e segundo, para ele valorizar a vida que ele extinguiu por vontade própria. E os dois que estavam com ele, né, foram indiretamente os responsáveis por isso, eles vieram para ajudá-lo agora, né, a ressarcir com a lei. Foi basicamente isso. Então vamos nós. Ante a reencarnação, o Julinho já reencarnou? Não. O Júlio já reencarnou, gente. Já começou o processo já. Sim, Lembra que a mãezinha a entregou? Zulmira já recebeu, sim. Sim. Lembra da junção que ele foi adormecendo. Quando ele entrou na casa, ele já parou de... Não, Lembra que já reencarnou porque ele já entrou no processo, já está no processo. Lembra que a reencarnação ela inicia onde? Na concepção e finaliza onde? Aos 7 anos. 7 anos. Aos 7 anos finaliza a reencarnação. Então ele já está no processo. Então, tanto é que a dor dele já
já desapareceu. Ele já serenou. Já serenou no colo da futura mãe dele. Né? E lembra que a concepção ela não ocorre no ato sexual. São horas e horas e horas depois. Vamos lá. Na noite imediata, atendendo-nos à solicitação, Clarencio, que é o mentor espiritual, conduziu-nos ao domicílio do ferroviário para observações. Quem é o ferroviário? Amado. Que é o pai do Julinho. esposo da Julinho. e da Odila. viúvo da Odila, né? Esse ferroviário para observações. Então, eles voltaram à casa e eles queriam ter as orientações de como é que estava o processo. Penetramos respeitosamente o quarto em que Odila nos recebeu contente e gentil. Quem é Odila? A mãe do Júlio, a primeira mãe. A mãe do Júlio, a primeira mãe reencarnada, a antiga esposa, né? Ela está desencarnada. Não, ela está desencarnada. Ela montou tenda na casa lá. É porque, na verdade, ela está auxiliando o processo do nascimento do Julinho. Sim. Ela é aquele espírito que está auxiliando, né? Está fazendo ali o grupo do reencarnacionistas, né? Penetramos então ali, fomos recebidos por Odila, que já está desencarnada em espírito, né? Recebeu contente e gentil. Tudo lhe parecia desdobrar-se com segurança. Júlio, o que acontecia com Julinho? Dormia. Não mais acordara, informou a guardiã, né, a mãezinha, feliz. Tinha a impressão de que o reencarnante desaparecia pouco a pouco na constituição orgânica de Zulmira, que vai ser a futura mãe, como se a futura mãezinha fosse um filtro miraculoso e a absorvê-lo. Diz que a impressão que dava era essa. Era como se o Julinho estivesse sendo absorvido pela mãezinha. Olha que interessante. A genitora desencarnada, que é a Odila, mostrava-se satisfeita e esperançosa. Preferia ver o filhinho confiado ao sono profundo. A vê-lo, né, as aflições e os gemidos dele lhe haviam dilacerado o coração. Porque lembra que ele chorava com aquela dor, né, na gargantinha dele, não tinha como fazer. Então só a reencarnação mesmo para que aquela dor desaparecesse, que era resultado de um suicídio. O renascimento, por esse motivo, representava uma bênção para as inquietantes responsabilidades maternais de que se via detentora. Observamos que Júlio, o reencarnante, se caracterizava por enorme diferença da noite anterior, né? Porque foi a Odila que trouxe nas mãos para entregar a Zulmira, né? O corpo sutil do menino denotava espantosa transformação. Qual é o corpo sutil? Perispírito. Adelgaçara-se. O que é adelgaçar? Se tornar o quê? Fino, né? Fulano está, né? Fininho. Adelgaçara-se de maneira surpreendente o corpo perispiritual dele. É por isso que nas obras de André Luiz, ele vai falar, lá na obra que nós estamos fazendo na terça-feira agora, Missionários da Luz, que retrata a reencarnação de Segismundo. E ele fala dessa miniaturização, né, do corpo perispiritual, que ele vai diminuindo, até é como se ele desaparecesse realmente, mas é o processo de estar acoplando aquela primeira célula. Porque no momento que o espermatozoide fecunda, que forma ali a primeira célula, né, que a gente vai chamar de fecundou, né, ali o início, e é tão interessante que a gente dizer assim, olha, fulano deu à luz, né? Cientificamente foi feito, tem até na internet se você procurar, no momento que o espermatozoide fecunda o óvulo, é como se ele acendesse uma luz, foi a coisa mais linda, né? Ele acende uma luz, deu à luz, né? Ele acende uma luz, é lindo, faça-se a luz, né? Tão lindo isso. E ali ele se acopla, esse espírito com o seu corpo, porque o espírito em si, ele não tem forma, lembra disso? É uma luz, é uma centelha. Quem dá forma é o perispírito. Então aquele corpo perispírito, ele vai diminuindo até o ponto de se
se acoplar àquela primeira célula. E ali ele vai dando comando para cada célula, o corpo perispiritual. É ele que dá o comando para cada célula. Forma uma célula, 2, 4, 16, 32, 64, aquilo vai multiplicando e a gente sabe que cada célula daquela é responsável por algo no corpo, né? Cabelos, olhos, pele, dente, ossos, tudo está ali dentro. O corpo sutil do menino denotava espantosa transformação, adelgaçara-se de maneira surpreendente. Tive a ideia de que ele e Zulmira, alma com alma, se fundiam um no outro. A moça ganhara em plenitude física e vivacidade espiritual. Porque lembra o quanto que a Zulmira estava ruinzinha, né? Quanto perdiam, enquanto ela ganhava, né? O menino, né? Quanto perdia o menino na apresentação exterior. É como se ele fosse desaparecendo. Júlio adormecera aliviado, ao passo que a jovem senhora demonstrava admirável despertamento para a vida. E lembra que essa reencarnação foi uma reencarnação elaborada, preparada, como a do Segismundo? Não, é o que eles chamam de uma reencarnação, o quê? Sistema único de reencarnação, né? Uma reencarnação emergencial, natural, que é ligada àqueles espíritos que estão ligados realmente. Mas a gente vê que não é algo que há um desamparo, há um amparo. Não houve foi uma elaboração, vamos aqui preparar, vamos ver o mapa do futuro corpo, se vai ter alguma deformidade, se não vai. Porque no caso de Segismundo, tudo isso foi avaliado, mas por uma necessidade do processo de evolução dele. No caso do Julinho, não. O Julinho mexeu com tudo quando ele fez o suicídio. Então a própria lei, ele está submetido à lei e a própria lei vai atuando de forma natural. Júlia adormecera então aliviada, ao passo que a jovem senhora demonstrava admirável despertamento para a vida. A segunda esposa de Amaro modificara-se de modo sensível. Como as pessoas felicitadas por novos títulos de confiança no trabalho, revelava-se mais alegre, mais cônscia das obrigações que lhe competiam. A transfusão fluídica era ali evidente. Quem estava transmitindo para quem? Ela para ele. Ela para ele, né? A mãe, a futura mãe. O organismo materno assemelhava-se a um alambique destinado a sutilizar as energias do reencarnante para restituí-las, de certo, a ele mesmo, na formação do novo envoltório. Por isso que a maternidade é o segredo da mãe com Deus, né? É algo belíssimo nesse processo de amorosidade mesmo. Registrando-nos o assombro, o instrutor explicou com a sua habitual gentileza. O texto é complexo, eu vou pedir para o Augusto fazer a leitura corrida, tá, Augusto? E depois a gente vai ticar até fazer uma mujica. E nós vamos ficar por aí, porque é um texto complexo e que a gente vai ticar bastante, porque ele vai tratar de como é o processo da reencarnação, tá bom? A reencarnação, tanto quanto a desencarnação, é um choque biológico dos mais apreciáveis. Unido à matriz geradora do santuário materno, em busca de nova forma, o perispírito sofre a influência de fortes correntes eletromagnéticas, que lhe impõem a redução automática. Constituído à base de princípios químicos semelhantes em suas propriedades, ao hidrogênio, a se expressarem por meio de moléculas significativamente distanciadas uma das outras, quando ligado ao centro genésico feminino, experimenta expressiva contração, à maneira do indumento de carne sob carga elétrica de elevado poder. Observa-se, então, a redução volumétrica do veículo sutil pela diminuição dos espaços intermoleculares. Toda a matéria que não serve ao trabalho fundamental de refundição da forma
é devolvida ao plano eteral, oferecendo-nos o perispírito esse aspecto de desgaste ou de maior fluidez. Né, que tem que ticar? Então vamos ver. Ele diz assim: registrando-nos o assombro, o instrutor explicou com a sua habitual gentileza. E qual era o assombro? Era ver o corpinho do Júlio, o corpo perispiritual do Júlio, desaparecer. E vendo se acoplar, aquilo diminuindo, aquilo ficando tão fininho, deve ser uma cena assim realmente que choca, né? E aí ele diz assim, explicou com a sua habitual gentileza. Detalhe, esse livro aqui, Entre a Terra e o Céu, é bem depois do livro Missionário da Luz, em que lá ele acompanhou também a reencarnação de Segismundo. Mas ele diz aqui, que registrando-nos o assombro, o instrutor explicou com a sua habitual gentileza. Porque a reencarnação de Segismundo difere dessa reencarnação aqui, em que eles acompanharam lá todo o processo, inclusive do mapa do futuro corpo de Segismundo. Então ali o Segismundo, ele acompanhou o processo, conversou com o pai, conversou com a mãe, o pai não queria aceitar, porque eles eram realmente inimigos, né? O pai era um inimigo, ele não era. E ele foi ficando fraco, mas ele acompanhou quase tudo. Mas houve também essa diminuição. Agora aqui, ele disse que é como se eles estivessem se fundindo um no outro. Isso é como se fosse se fundindo um no outro, e isso estava assustando. Aí vamos lá então, vamos ficar aqui rapidinho. Ele diz assim: a reencarnação, tanto quanto a desencarnação, é um choque biológico dos mais apreciáveis. Então, tanto o processo de desencarnar quanto o processo de encarnar, ele diz que é um choque dos mais apreciáveis. Isso que está falando é Clarencio. Unido à matriz geradora do santuário materno, quem que está unido? O espírito, né? O espírito unido à matriz, o reencarnante, ao santuário materno. Aonde é que é o santuário materno? O útero. Em busca de uma nova forma, porque está ali no útero materno, vai ser uma nova forma, não vai repetir a forma anterior. É uma nova forma que vai surgir. Em busca de nova forma, o perispírito, que é o corpo perispiritual que envolve o espírito, sofre a influência de fortes correntes eletromagnéticas, que lhe impõe uma redução automática. Então, no processo da reencarnação, em que o corpo perispiritual se liga àquela primeira célula, ele começa a sofrer aquilo que ele vai chamar de o quê? Influência de fortes correntes eletromagnéticas, que vai lhe impondo o que a Carlinha falou, uma redução, e uma redução o quê? Automática. Ele não é o espírito produzindo, eu vou reduzir para eu acoplar. É um fenômeno automático. Ele sofre uma descarga, né? Uma corrente eletromagnética. E vai diminuindo. Constituído a base, né? Esse eletromagnetismo, constituído a base de princípios químicos semelhantes. Aí ele diz, químicos semelhantes em suas propriedades ao hidrogênio. Ou seja, ele é um hidrogênio? Não, é semelhante a se expressarem por meio de moléculas. Então, molécula ali já é um conjunto de átomos. Uma molécula é composta de átomos, né? A expressarem por meio de moléculas significativamente distanciadas uma das outras. Quando ligado ao centro genésico feminino, aquilo que ele diz aqui, esses princípios químicos, né? Quando ligado ao centro genésico feminino, experimenta expressiva contração. E aí a gente estava falando já um pouquinho disso no livro Céu e Inferno, no livro A Gênese, falando da formação do universo. Essa força da atração
para o centro e do centro para as partes, né? As partes externas. E aí a gente para e pensa e vê que tudo em a natureza está envolvido esse eletromagnetismo, tudo para criar. A gente vê tanto do micro para o macro, quanto do macro para o micro. Esse eletromagnetismo está sempre criando essa força. Ao centro genésico feminino experimenta a expressiva contração, olha aí a contração, a maneira do indumento de carne sob carga elétrica de elevado poder. Então, isso aí é que assim, quando dá na concepção que forma um novo ser, não deixa de ser um corpo estranho. É um outro espírito e é um corpo estranho. E aí ele diz que dá um choque eletromagnético. Lembra da luz, né? E a luz, aí ele diz como se fossem as moléculas de hidrogênio, elas estão separadas. Quando há esse choque, elas se chocam e o perispírito gera uma energia, por isso que ele fala hidrogênio, sabe a bomba de hidrogênio? Gera uma energia e parecido, por isso que ele diz que é parecido. E aí o perispírito, né, é uma contração, é como se fosse quando... Você já viram pessoas que morrem eletrocutadas? O que acontece com o corpo delas? O corpo diminui. Pessoas que são eletrocutadas, quando você vai ver, elas dizem assim, olha, era um homem de 1,80, quando a gente foi achar que ele sofreu uma descarga elétrica de alta voltagem, ele ficou de uns 60 centímetros. Então é uma coisa tão grande, um choque tão grande, que está essa redução. Aí o perispírito sofre essa expressiva contração pelo choque, por isso que ele diz, é um choque biológico dos mais apreciados. Dos mais apreciados. É um choque mesmo. Ele compara quando a pessoa morre com uma descarga de alta voltagem. Ele coloca o termo carne, né? Observa-se então a redução volumétrica do veículo sutil pela diminuição dos espaços intermoleculares. E é tão interessante que ele compara o corpo perispiritual com o corpo físico, mas ambos têm moléculas, porque é o corpo perispiritual que está diminuindo. Por isso é que ele diz assim, olha, vou voltar aqui. Quando ligado ao centro genésico feminino, experimenta expressiva contração, a maneira do indivíduo de carne sob carga elétrica de elevado poder, que foi a explicação que a Mitoca trouxe. Observa-se, então, a redução volumétrica do veículo sutil, que é o perispírito, pela diminuição dos espaços intermoleculares. Por isso que eles vêm adelgaçando, como se ele fosse sumindo. Os espaços que tem entre as moléculas estão condensando. Diminuindo, ele coloca, né? Toda matéria que não serve ao trabalho fundamental dessa, né, de refundição da forma, ela é devolvida ao plano eteral, o plano etéreo, oferecendo-nos o perispírito esse aspecto de desgaste ou de maior fluidez. Fantástico, gente. Aqui ele foi explicando detalhadamente esse processo desse, entre aspas, desaparecimento do corpo perispiritual. E lembrando que o Julinho desencarnou com 8 anos. E aí, por isso que ele diz que... O corpo perispiritual dele ainda era de uma criança, né? E aí que ele diz que a mãe serve como alambique. O que o alambique faz? Ele destila, ele separa. Então, o que ele não vai usar do perispírito volta pro éter. E aí ela dá o que ele vai precisar agora, que é o novo corpo. Aventurou Hilário em sua curiosidade construtiva. Cenas do próximo capítulo. Gente, foi difícil? Mas dá para entender? Deu para entender, né? É o processo da reencarnação, de diminuição desse perispírito, né? É interessante porque o que a gente pensa que está entre as moléculas não é nada, né? Mas ela fala que é material que é devolvido ao plano eteral. Então, assim, não tem o nada. Tudo é útil. Todos os espaços são preenchidos. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário,
É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Vamos orar? Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxuga nosso pranto, precisamos do teu amor, para sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ao teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma luz. Estudamos hoje, Senhor, a grandiosidade, a complexidade da reencarnação. Trabalho infinito, o amor divino nos dando mais uma oportunidade. Recordamos, Senhor, a tua fala, em nos falando que para adquirir o reino de Deus precisamos nascer de novo da água e do Espírito. A água representando a matéria e o Espírito, Senhor. Essa luz que o Senhor trabalha há tantos e tantos séculos para que possamos brilhar, acender. O amor de Deus é infinito, nos dando tantas e tantas oportunidades para recomeçar, para corrigir, para aprender, para perdoar, para servir. Obrigada, Senhor. Perdoa-nos a nossa má vontade e a nossa teimosia. Que possamos olhar para a reencarnação como a respeito, sabendo valorizar, não sendo um aluno rebelde que vai à escola sem nenhum compromisso. Que possamos entender a Terra como uma grande escola e que devemos aproveitar cada lição, cada oportunidade para nos tornarmos pessoas melhores e fazer o papel de um filho de Deus com uma luz intensa e brilhante. Obrigada, amor querido, que a tua paz nos envolva, nos proteja e que essa paz também possa se estender por todo o nosso planeta Terra. Graça te damos, Senhor, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus.
Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.